Não sei nem se é uma boa ideia fazer o vídeo que eu tô fazendo agora, porque o assunto é difícil. E é difícil pra mim, é difícil pra todo mundo. Eu acho que é uma coisa que a gente compartilha que é muito ruim. E eu tava na dúvida se eu conseguia fazer isso ou não. Porque é muita exposição pra mim. A exposição que eu não sei se vai ser compreendido facilmente. Porque quando a gente fala de depressão profunda, as pessoas tentam botar panos quentes. É a primeira reação que a maior parte das pessoas tem. É sugerir alguma coisa, é falar que você tem ainda alguma coisa que você pode fazer, algum sentido que você ainda pode resgatar na sua vida. E isso é o que os leigos fazem e é o que a psicoterapia faz em algum grau também. Porque a gente entra nesse método de vamos encontrar algum motivo para essa pessoa viver. E a gente vai pouco no lado oposto. Tá faltando sentido mesmo, não tem sentido. É muito difícil. E por algum motivo a gente não quer que você morra. Porque até se a gente começa a cavar muito fundo, a gente chega nesse ponto. Por que a gente é tão obcecado a impedir o suicídio, né? Eu entendo que por um lado é uma coisa muito impulsiva na maior parte das vezes, mas tem pessoas que estão tão profundamente desgostosas da vida delas por tanto tempo que me parece que tirar isso da estante como uma possibilidade é até cruel. Eu sei que a gente não quer que isso aconteça. No mundo ideal tá todo mundo muito feliz e dando as mãos e dando graças a Deus por estar vivo, mas a vida é difícil. Eu digo isso como alguém que tem a vida fácil. Mas me parece que em algum ponto a gente fica muito hipócrita quando a gente não vai para esse lado, quando a gente não olha profundamente pro quanto é difícil viver, pro quanto é preocupante quando a gente começa a olhar para as coisas ao redor. E eu sinto que na terapia, que é para ser o lugar que a gente tira as máscaras e consegue olhar para isso de verdade, às vezes a gente falha em deixar isso acontecer. Porque espiralar é um perigo também. Eu sei que quando eu não tô legal, eu começo a dar muita corda para um pensamento difícil, eu giro, eu desço. É muito difícil parar essa queda em direção ao ralo, assim. Não é fácil. Mas se você nunca vai naquela direção, se você nunca fica pessimista, se você nunca acha que viver não vale a pena, se você nunca vai pro teu lado sombrio, se você nunca fica com raiva, se você nunca fica triste de verdade, você tá jogando sua vida fora. Porque a realidade da vida passa por isso. E eu sei que a depressão, ela é uma mentirosa muito eficaz. Ela consegue te convencer que o que você tá vendo quando você tá muito deprimido é verdade. Que aquilo que finalmente ali é o momento em que você tem a visão absoluta da vida e que você entende as coisas como são e que nada faz sentido mesmo e que aquela é a hora que você consegue pensar de verdade. E que aí de um passo pro outro, de um pensamento vai puxando pro outro, quando você vê, você fala, é melhor morrer mesmo. Então eu acho que é importante ter essa linha no meio de você se permitir ir pro seu lado muito triste e de vez em quando também fazer um esforcinho de opa, saiu. Eu queria fazer esse vídeo de um jeito que me expõe um pouco, porque eu queria falar disso em primeira pessoa. Eu lembro de uma vez que saiu uma matéria num jornal aqui de Curitiba sobre mim, e falando do meu trabalho, dos meus textos, e na manchete assim, era abertamente gay e com depressão, Flávio escreve sobre saúde mental. Porque acaba virando parte da minha identidade, né? Meu canal, meu Instagram, tudo é ruim da cabeça, meu site é ruim da cabeça, tudo é ruim da cabeça, porque não gosto de fingir que eu tô como psicólogo falando de um lugar de autoridade. É patético alguém falar que tem algum lugar de autoridade sobre o ser humano, de entender mais que os outros. Tá todo mundo no mesmo buraco.
Pra mim isso é coisa de religioso, sabe? É coisa de pastor evangélico, que fala que conversa com Deus e tem a resposta. Ninguém tem. Psicólogo nenhum tem. Eu acho muito engraçado. Se você reparar em jornal, sempre tem alguém entrevistando algum psicanalista sobre algum assunto. Ah, fulano esfaqueou a mãe 9 vezes. O psicanalista fulano de tal fala a respeito. Porque na psicanálise pelo menos tem uma narrativa ali fantasiosa de porque tal coisa é explicada por tal coisa. Acho que na psicologia você fala, acontece. Tem gente que tem transtorno. Tem gente que às vezes não dá conta de não matar, né? Então, dá 9 facadas. Fica menos interessante de colocar na manchete. Mas enfim, saiu essa manchete ali sobre mim aquela vez. E eu lembro que eu fiquei, nossa, tão exposto. Porque eu sei que eu escrevo sobre depressão e eu escrevo sobre isso em primeira pessoa. Eu falo sobre isso em primeira pessoa. Mas ainda mesmo sendo a pessoa do ruim da cabeça, a pessoa que fala abertamente sobre isso, ainda é esquisito se expor como alguém que passa por sofrimento mental profundo. Até porque as pessoas entendem muito mal isso. Tipo, elas acham que eu tô carregando correntes nos meus pulsos, caminhando pela casa, fazendo, sabe, gemendo. Não é. Porque viver com depressão normalmente não é isso. Viver com depressão, as pessoas mais engraçadas que eu já conheci são pessoas que vivem com depressão. O Robin Williams aí pra ser o exemplo o resto da eternidade sobre isso, né? Pessoa muito engraçada, muito pra cima, que põe todo mundo pra cima e que põe uma corda no pescoço. Tipo, porque você aprende a fazer isso. Você sabe que você tem um lado sombrio tão pesado, você sabe que é capaz de ir tão fundo, que você vira um expert em revirar essa terra pesada e conseguir sair um pouquinho pra cima. Quantas vezes eu, num momento muito difícil, ia encontrar algum amigo e fazer o possível pra fazer a pessoa rir, e pra eu rir também, porque daí você tem um lampejo de alegria. E a maior parte das pessoas, quando não vivem com depressão, com ansiedade, com algum transtorno, elas não precisam exercitar esse mecanismo o tempo todo. Elas não sabem o que é manter a peteca no ar, porque a peteca delas não tá caindo o tempo todo. Agora, pra quem tem que manter a própria peteca no ar o tempo todo, aí é um esporte difícil. Você tem que ter muita habilidade. E você passa a vida se dedicando a isso. Eu não planejei virar psicólogo, foi uma coisa que eu coloquei em qualquer... assinalando ali na época do vestibular. Eu queria fazer jornalismo, queria escrever, eu queria ter uma banda de rock, eu queria ser a Beyoncé. Não tinha essa opção. Entre as coisas que eu coloquei foi psicologia, e eu fui para lá de paraquedas e gostei. Porque eu identifiquei ali, e nada é por acaso, que eu tinha essa capacidade o tempo todo de ajudar a levantar a peteca, minha e dos outros. Por ter convivido com pessoas que passaram por depressão a vida toda também. Então, provavelmente, se você tá ouvindo isso, é porque você tá nesse grupo também. De ser a pessoa que precisa se ocupar de levantar a própria peteca. Porque você sabe que acontece alguma coisa se você não faz isso. E de novo, eu não tô falando disso de um jeito dramático, de um jeito ruim. É bom que eu tenha essa capacidade. Que pena que eu precisei desenvolver, mas que bom que eu tenho. Isso me dá capacidades incríveis na vida. Eu consigo me divertir muito fácil, sabe? Porque eu virei um expert em levantar minha própria peteca. Mas quem passa por isso também sabe o outro lado, que às vezes essa peteca tem que descer e ela desce fundo, e às vezes você acha que não vai conseguir levantar isso tudo. Até porque normalmente isso não começa na vida adulta, você normalmente já é um profissional disso desde cedo. Ou consigo mesmo, de sentir que tá sozinho e abandonado, ou de não ser compreendido e precisar encontrar algum motivo para continuar vivendo, ou por ter que cuidar de outra pessoa. Às vezes tem uma família que tem gente muito deprimida e você simultaneamente vai contraindo esse bicho e vai cuidando de quem tem, e fica muito bom nisso também. Mas eu quero falar de quando a peteca cai. A gente tem uma fantasia de que isso é um lugar que você consegue sair racionalmente, que você consegue pensar até sair de depressão. Acho que muita gente até
pensa que psicoterapia é isso, que você vai analisar e de repente vai entender algo. E você vai falar, é isso. Não quero mais morrer. Entendi. Eu não vi isso acontecer com ninguém até hoje. Faz quase 20 anos que eu tô de alguma forma envolvido com psicologia. E não é assim que acontece. As reinvenções, as saídas do fundo do poço costumam ser muito mais anticlimáticas que isso. Primeiro, às vezes a pessoa toma uma medicação. Eu sou do time vamos nos medicar. Porque eu acho que quem tem muita crítica, quem é muito avesso a tomar remédio para depressão, não sabe o que é esse bicho de verdade. Nunca foi lá embaixo. Porque é horrível. Então a gente toma remédio, beleza. E aí você percebe o quanto você é vulnerável a uma molécula na sua cabeça que de repente você fala, tá tudo igual, continuo enxergando os problemas como eram, mas eu não quero mais tanto morrer. E aí você percebe o quanto você é frágil. É frágil. Porque a hora que essa molécula não estiver ali, ou que qualquer outra mudança possa acontecer. Eu tive minha fase, quando eu era bem novinho, eu era bem Zé Droguinha, provei de tudo, do alucinógeno, sei lá, qualquer alteração da mente possível. Não tinha muita coisa pra fazer, né? Cidade pequena, pobre, e às vezes a coisa para de graça na sua mão, né? E você vai percebendo como você é vulnerável, como você não é autor da sua própria história completamente. Você pode escolher como reage às coisas, mas não completamente. Você é refém da sua cabeça, você é refém da sua circunstância. E tanto que você vai abrindo mais e mais o pensamento e vai vendo que, tipo, ok, se eu tivesse medicado lá atrás eu teria tomado outra decisão, minha vida seria outra. Assim como se eu tivesse feito uma caminhada naquela manhã eu estaria mais animado. Tipo, tudo afeta. Tudo afeta como a gente se sente. Não tem como mandar nisso. A gente tenta fazer o melhor possível. Tipo, ok, então tá, eu sei que o antidepressivo me faz bem, eu vou tomar. Vou tomar todo dia e isso vai me ajudar a lidar com as coisas. Isso é um dos movimentos, né, pra fora da depressão. Mas pra fora de um jeito bem espectro mesmo, assim. Você continua na vizinhança, né, você tá perto dela. Você começa a comer, você começa a tomar banho. Ou, sei lá, se é um caso mais leve, você consegue voltar a trabalhar, você não fica mais tão mal. Legal. Mas, de novo, se você viveu a vida inteira com esse fantasma da depressão, você sabe que ela tá ali. Ela não vai embora. Eu sempre me refiro a minha depressão como uma parte minha. Eu sei que tem assim, uma porcentagem de mim que é extremamente densa e pesada e que às vezes toma o controle e que eu não odeio. Não odeio essa parte de mim, ela é uma parte. E ela sempre vai estar ali. Eu posso estar no momento mais feliz da minha existência. Sei lá, se um dia eu tiver um filho, no nascimento do filho, você vai estar feliz por aquilo e vai estar pensando, tá, mas puta, o aquecimento global, né? O que vai ser dessa criança? E nem só no campo do pensamento, na sensação também. Sempre tem uma parte da gente. Quando eu falo a gente, eu tô falando nós, os depressivos. Nós, a turminha do balão que não levanta, sabe? Sempre vai ter uma parte que vai ser negativa. Que vai sentir negativamente as coisas. Que não é, meu pensamento me leva pra essa direção. Não é. É na sensação, é na carne, é na pele. Você sempre vai ter uma parte sua que vai estar debaixo d'água. E com o tempo você aprende a não odiar essa parte, porque de tempos em tempos você precisa ir pra lá. Não é tão ruim. Às vezes não é horrível você ir pra um lugar muito pesado. Parece que você tá visitando um velho amigo mesmo. E conforme você vai sabendo lidar com isso, você fica mais rico. Você tem mais partes. Tem um terreno seu que fica debaixo d'água. A maior parte das pessoas não tem. Ou todo mundo tem, mas você tem um grande, né? Você tem um latifúndio debaixo d'água.
Enfim, você vai tomando suas decisões, né? Vai fazendo escolhas pra tentar melhorar de humor. E toma remédio, e faz terapia, né? Você não consegue elaborar logicamente a depressão, mas você reparar em como você vive, no que foi que te deixou triste em primeiro lugar, tudo isso vai construindo uma estrutura legal pra você. Você vai sabendo lidar melhor com essa parte sua. E fazer essa amizade, conseguir voltar quando você vai, ou conseguir ir um pouquinho mais devagar quando é hora de ir lá pra baixo. Toma remédio, faz terapia, começa a ter um hábito ou outro mais positivo, né? Faz caminhadas. Ontem tava chovendo. É fim de semana agora, eu tô numa fase um pouquinho mais isolada da minha vida, eu não vi ninguém. Até pra não ficar em casa o tempo todo, eu vou caminhar. Todo bairro tem o doido da caminhada, né? Que é alguém que tá sempre na rua, andando de um lado pro outro, de mochila, sei lá, falando sozinho. Eu sou essa pessoa. Se vocês virem meu contador de passos, vocês me compram ações da Nike, assim, porque eu caminho muito. Eu tô sempre andando de um lado pro outro, porque é um dos poucos jeitos que eu consigo segurar minha sanidade, assim. Se eu não faço isso, começa a ficar esquisito. Então eu sei que eu tenho que sair de casa, eu tenho que ver o sol, quero fazer um pouquinho de exercício, eu tô medicado, tô fazendo terapia, todo esse pacote. É uma vida dedicada a saber lidar com não estar muito bem. E ainda assim isso não resolve tudo. É esse ponto que eu tava chamando de hipocrisia antes, porque eu lembro do comecinho da minha carreira que eu tava numa fase bem deprimida. E eu tava na análise e eu falei pra minha então analista, tipo, eu não sei se eu acredito no peixe que eu tô vendendo. Eu não sei se isso aqui realmente vai... Se eu vou conseguir cobrar de alguém pra fazer terapia com a pessoa. Porque eu tô aqui fazendo terapia faz 10 anos e eu tô querendo morrer. E foi muito importante. Eu acho que um psicólogo que nunca passou por isso não é um bom psicólogo. Acho difícil um que não tenha passado, porque o que realmente a gente faz? A gente escuta, a gente valida uma coisa, associa uma coisa com a outra, mas a gente tá partindo da premissa que a pessoa tem que continuar viva, e 2, que ela vai melhorar com isso. E a gente não tem garantia nenhuma. A maior parte das pessoas melhora com terapia porque faz muito esforço com isso. Não que as que não melhoram não façam, mas com muito esforço e você se analisando, você consegue trabalhar esse músculo de se manter pra cima. Mas vale a pena? Voltando pra como a depressão é convincente, quando você chega lá embaixo, você fala, puta, mas vou fazer todo esse esforço? Pra quê? O que me segura aqui? E às vezes não é nem uma coisa assim violenta, né? Você não tá... Isso é uma das coisas que eu mais vejo no consultório, e é legal quando as pessoas reconhecem isso. Aquela coisa tipo, eu não tô suicida, eu não quero me matar, mas eu estou profundamente indiferente com a minha vida agora. Se eu continuar vivendo ou não, tanto faz. Que é um pensamento mórbido, é um pensamento depressivo, mas lá na raiz quadrada disso, tipo, é mentira? Tipo, a nossa vida faz tanta diferença assim no mundo? E assim, beleza, dá pra argumentar que faz, né? Mas quando você tá naquele estado, você sente isso profundamente. Você sabe que esse é um lugar pra se estar, que as coisas não fazem tanto sentido assim, e que depois você se distrai dessa falta de sentido. Você vai fazer outra coisa, você tem uma fase melhor, e aí você toca a vida. Mas na raiz de tudo isso não tem tanto sentido assim. E a gente é muito pouco equipado pra lidar com essas coisas. Ninguém passou por esse outro lado, né? Tipo, não encontrei sentido e aí... Encontrei. Você vai lá, vai pros cínicos, você vai pra 1000 correntes filosóficas e são pessoas tentando lidar com esse estado, mas como terapeuta, se você chega nessa hora e você ainda tá tentando enxugar gelo e falar,
Não, mas veja, vamos encontrar sentido pra você. Eu não sei se você tá fazendo um bom trabalho, sabe? Eu não tô falando de outros, tô falando de mim. Não sei se quando eu tô nesse estado eu tô fazendo um bom trabalho. E é por isso, de novo, que eu resolvi me expor nesse vídeo, porque eu acho que isso é o que faz bem. Quando você tá lá embaixo e alguém senta do seu lado e fala que você não tá sozinho. Você tá sozinho. Você vai morrer sozinho. Ninguém, né? Solidão. Todo mundo. Sozinho todo mundo tá e ninguém é, né? Você não é sozinho na vida. Mas você tá e vai estar muitas vezes. Mas quando você tá ali naquela dor muito profunda, não quero nem usar a palavra dor, porque não é dor, é falta de sentido, aquele vazio muito profundo. Ter alguém ao seu lado ajuda. Às vezes perguntam pra gente que é psicólogo: não fica mal quando você fica vendo a depressão dos outros o tempo todo? Cara, pouquíssimas pessoas eu vi tão deprimidas quanto eu. Poucas pessoas mesmo, assim. Então não pesa tanto. Sabe, na mitologia da Umbanda, fala-se muito do Exu, né, dos Exus, das pombagiras, essas entidades de esquerda, que teoricamente são entidades profundas, densas, que têm contato com coisas mais pesadas, mais ruins, e com isso conseguem operar numa vibração mais baixa. Eu me considero um Exu humano. Eu tenho que ir lá pra baixo pra conseguir encontrar alguém lá embaixo também. E eu tenho que ter a capacidade olímpica de tirar a mim mesmo lá de baixo, porque daí eu consigo também entender um pouco de como a pessoa consegue subir também. Mas eu não posso perder a minha densidade, eu não posso perder minha vibração negativa. E eu lembro disso porque eu estava atendendo uma paciente uma vez e eu fiz questão de falar pra ela, assim: cara, eu acho que é uma das poucas pessoas que eu já atendi que é tão deprimida quanto eu. E eu lembro que ela gostou daquilo, sabe? Ela comentou: foi bom ouvir isso. Porque gente, é muito solitário no porão. E me enche o saco essa dissimulação. Que a gente não... que existe sentido pra tudo. Você não está sozinho. Não é aí. Não é aí. Não tem sentido pra muita coisa. Estamos sozinhos, estamos quase todos desesperados, ou tentando fazer alguma coisa pra vida valer a pena, ou nos distraindo, ou nos destruindo, ou fazendo qualquer coisa que seja, pra conseguir acreditar que vale a pena viver outro dia. E isso vem de você acreditar que alguma coisa boa pode acontecer. Não temos garantias. Provavelmente vai chegar um dia da sua vida que a partir dali nada mais bom aconteça, né? Torcer pra ser o dia que você morre, não por vontade própria, sei lá, né? Ficou tão doente que, acabou. Mas não estamos subindo o tempo todo, não tá garantido que vale a pena. E a gente trabalha muito melhor como pessoas, não tô nem falando como psicólogo, como pessoas, quando a gente reconhece que a gente tá trabalhando em terra árida, em terra esgotada. E que a gente tá aqui pra tentar dar algum contorno positivo pra isso. Mas nem positivo, só dar algum contorno, sabe? Fazer alguma coisinha com as tintas que te dão, pintar um pouquinho. Eu lembro quando eu tava dando nome pra minha página, que eu chamei de Ruim da Cabeça, veio um amigo falar comigo: viu, por que você não coloca Bom da Cabeça? Né? Não vai ser mais fácil de vender? Né? Que fica aquela coisa, o positivo, né? Melhorar. Não. A gente precisa olhar pra parte ruim. Minha cabeça, ela não parte de um lugar maravilhoso todos os dias. Isso não torna a vida menor. As pessoas com quem eu converso normalmente não partem de um lugar maravilhoso todos os dias também.
E a vida delas vale a pena. Não tem como consertar a cabeça de ninguém. Tem como, sei lá, dar risada com isso. Porque é com isso que a gente tira um mecanismo muito potente da depressão, que é que ele é muito convincente, né? Ela é muito sagaz. Então quando você olha pra ela e fala, tá bom, é isso mesmo, ela para de tentar te convencer. É ruim, é ruim. A vida não vale a pena? Não vale. E que mais? Vai fazer o quê? Vai me morder agora? Você concorda com ela. Talvez ela se acalme. E aí junto com ela, você dá a mãozinha pra depressão e vai fazer alguma coisa. Mas não fica brigando com ela, ela já é uma parte muito triste de você. Ela merece ser acolhida. Ela não tá mentindo. Dá muito trabalho cuidar de si mesmo quando você tem algum transtorno mental. Mas de alguma forma isso deixa a sua vida tão bonita. Porque você consegue ver como as coisas são cruas e consegue ver como as coisas são difíceis. E você faz uma escolha para viver. Você faz uma escolha para continuar acreditando que tem algo depois. E às vezes você não consegue fazer essa escolha, às vezes você desaba. E aí no dia seguinte, quando você vê, você tá usando seus recursos de novo para manter a peteca no ar. Me parece uma vida bem bonita desse jeito. Mas a gente não precisa mentir que tá tudo bonito, ou que vai ficar tudo bonito, que vai ficar tudo bem. A gente precisa ficar amigo da nossa dor. Fazer companhia pra ela. Tomar um café. É tudo tão proibido, é proibido reclamar, é proibido falar mal. Vamos pra sinceridade que a gente ganha mais. Ganha muito mais.